Pense de novo. O Poder de Saber o que Você Não Sabe, por Adam Grant. Tradução Carolina Simmer, canal Leconde. A editora é Sextante. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho, façam parte e venham a auxiliá-lo. Centavos farão diferença. É possível doá-los via Pix, apoia-se ou vaquinha. Os links estão no descritivo. Há no descritivo também o link para a minha lista de desejos da Amazon, porque você pode fazer como José e nos presentear com um livro. Muito obrigada, José, por essa leitura que podemos aqui ouvir agora. Estamos na parte 3ª, no capítulo 9. Muito obrigada pela presença. Peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal. Tudo isso também faz diferença. Desejo a todos uma boa escuta. Reescrevendo o livro-texto. Como ensinar estudantes a questionar o conhecimento. Não permiti que nenhuma escola interferisse na minha educação. Grant Allen. Uma década atrás, se alguém tivesse dito a Erin McCarthy que ela se tornaria professora, teria recebido como resposta uma gargalhada. Quando se formou na faculdade, lecionar era o último dos seus planos. Ela era fascinada por história, mas morria de tédio nas aulas de sociologia. Buscando dar vida a objetos negligenciados e eventos esquecidos, Erin começou a carreira trabalhando em museus. Em pouco tempo se viu escrevendo um guia de conteúdo para professores, conduzindo visitas de grupos escolares e acompanhando alunos em programas interativos. Percebendo que o entusiasmo que via nesses passeios era ausente em muitas salas de aula, Erin resolveu tomar providências para mudar isto. Há 8 anos, ela dá aula de estudos sociais na região de Milwaukee, em Wisconsin. Sua missão é cultivar o interesse pelo passado, mas também motivar os alunos a atualizar seu conhecimento sobre o presente. Em 2020, ela ganhou o prêmio de professora do ano do estado. Um dia, um aluno do 8º ano reclamou de um trecho errado no livro didático de história. Para um professor, esse tipo de crítica pode ser um pesadelo. Usar um livro desatualizado seria sinal de que você não conhece o material, e seria vergonhoso os alunos notarem o erro primeiro. Mas Erin havia passado aquela tarefa de leitura de propósito. Ela colecionava livros de história antigos porque gosta de ver como as narrativas mudam com o tempo. Aquele trecho era de um material de 1940.
Alguns simplesmente aceitaram a informação apresentada, sem questionar. Ao longo de anos de educação, eles passaram a aceitar que livros didáticos apresentam a verdade. Outros ficaram horrorizados com os erros e as omissões, sua mente impregnada com a concepção de que materiais de leitura transmitem fatos inquestionáveis. A lição fez com que começassem a pensar como cientistas e questionassem o que aprendiam. Quais narrativas eram incluídas? Quais eram excluídas? E o que eles estavam perdendo se apenas uma ou duas perspectivas eram contadas? Após abrir os olhos dos alunos para o fato de que o conhecimento é capaz de evoluir, o passo seguinte de Erin foi mostrar que ele está também em constante evolução. Antes de começar a abordar o período de expansão para o Oeste nos Estados Unidos, ela criou sua própria seção no livro, descrevendo como era ser um estudante do ensino fundamental atualmente. Todas as protagonistas eram mulheres e meninas, e todos os pronomes eram femininos. No primeiro ano que apresentou o material, um aluno levantou a mão para comentar que não havia meninos. Ah, sim, respondeu Erin. Existem meninos na história. Eles só não fazem nada de relevante. Foi um momento de descoberta para o aluno. De repente, ele entendeu como um grupo inteiro se sentiu ao ser marginalizado por séculos. Minha tarefa favorita de Erin é a última do período letivo. Como defensora fervorosa da prática reflexiva de ensino, ela pede aos alunos do 8º ano que façam uma pesquisa autoguiada em que inspecionam, investigam, interrogam e interpretam. Seu aprendizado ativo culmina em um projeto de grupo. Os alunos escolhem um capítulo do livro sobre um período que pareça interessante e um tema histórico que acreditem ser representado de forma inadequada. Então escrevem sobre ele. Um grupo acusou o capítulo sobre direitos civis dos negros americanos de não falar sobre a passeata original em Washington, que foi cancelada em cima da hora no início da década de 1940, mas inspirou a marcha histórica de Martin Luther King Jr. 2 décadas depois. Outros revisaram o capítulo sobre a Segunda Guerra Mundial para incluir regimentos de infantaria de soldados latinos e descendentes de japoneses que lutaram no exército americano. É um momento bem iluminador, contou Erin. Mesmo que você não seja professor, provavelmente ocupa papéis em que precisa educar os outros, seja como pai, mentor, amigo ou colega de trabalho. Na verdade, sempre que tentamos ajudar alguém a repensar, estamos oferecendo um tipo de educação. Não importa se nossas instruções são ministradas em sala de aula ou em uma sala de reunião, no escritório ou na mesa da cozinha. Sempre há maneiras de fazer com que o repensamento seja o foco do que ensinamos e de como ensinamos. Com tanta ênfase na transmissão de conhecimento e na construção de confiança, muitos professores não incentivam os alunos a questionar a si mesmos e aos outros tanto quanto deveriam. Para entender como mudar essa mentalidade, fui atrás de alguns educadores extraordinários, que alimentam ciclos de repensamento ao instigar a humildade intelectual, disseminar dúvidas e cultivar a curiosidade. Também testei algumas das minhas próprias ideias ao transformar minha sala de aula em um laboratório vivo. Aprendizado interrompido. Ao pensar nos meus primeiros anos escolares, uma das maiores decepções que tive foi nunca ter passado pela experiência de descobrir as maiores reviravoltas da ciência. Meus professores começaram a desmistificar o universo já no jardim da infância, muito antes de eu ter qualquer curiosidade sobre o assunto. Volta e meia me pergunto como eu teria me sentido se só descobrisse na adolescência que não vivemos em um disco plano e estático, mas em um globo que gira e se move. Gosto de pensar que eu teria ficado chocado. Só que a descrença logo teria sido substituída por curiosidade, e com o tempo, pelo fascínio da descoberta e pela alegria de estar errado. Também suspeito que essa seria uma lição transformadora sobre a humildade confiante. Se eu me enganei sobre o que está embaixo dos meus próprios pés, quantas outras supostas verdades são, no fim das contas, pontos de interrogação? Claro, eu sabia que muitas gerações anteriores tiveram uma concepção errada do planeta, mas ter conhecimento das crenças errôneas dos outros
e realmente aprender a desacreditar nas nossas próprias verdades são coisas bem diferentes. Sei que esse exercício de pensamento é extremamente impraticável. Já é difícil manter a ilusão das crianças sobre Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Mesmo que conseguíssemos fazer com que esse atraso fosse viável, haveria o risco de alguns alunos permanecerem apegados ao que aprenderam no começo da vida. Eles ficariam presos em um ciclo de confiança excessiva em que o orgulho sobre um falso conhecimento alimenta a convicção, e os vieses de confirmação e desejabilidade levam à validação. Antes que nos dessemos conta, poderíamos ter uma nação inteira de terraplanistas. Há evidências de que, se crenças científicas falsas não forem enfrentadas até o ensino fundamental, é mais difícil mudá-las depois. Abre aspas. Aprender ideias científicas contraintuitivas é parecido com se tornar fluente em idioma estrangeiro. Aprender ideias científicas contraintuitivas é parecido com se tornar fluente em um idioma estrangeiro. Escreve a psicóloga Deborah Kellerman. Abre aspas, uma tarefa que se torna cada vez mais difícil com o tempo e que quase nunca é alcançada apenas com instruções ocasionais e pouca prática. Fecha aspas. É disso que as crianças realmente precisam. Prática frequente em desaprender, ainda mais quando se trata dos mecanismos do funcionamento de causa e efeito. No ensino de história, existe um movimento cada vez maior para a elaboração de perguntas que não têm uma única resposta certa. Em um currículo desenvolvido em Stanford, alunos do ensino médio são incentivados a examinar de forma crítica os acontecimentos que levaram à Guerra Hispano-Americana, se o New Deal foi ou não um sucesso e por que o boicote aos ônibus em Montgomery foi um divisor de águas. Alguns professores até pedem aos alunos que entrevistem pessoas de quem discordam. O foco não é estar certo, mas desenvolver habilidades para refletir sobre pontos de vista diferentes e discutir de forma produtiva. Isso não significa que todas as interpretações são consideradas válidas. Quando o filho de um sobrevivente do Holocausto visitou sua sala de aula, Erin explicou aos alunos que algumas pessoas negavam a existência do genocídio e os ensinou a examinar as evidências e a rejeitar essas alegações mentirosas. Isso faz parte de um movimento maior para ensinar crianças a pensar como verificadores de fatos. As orientações incluem, primeiro, questionar informações em vez de apenas assimilá-la. Segundo, rejeitar níveis de autoridade e popularidade como sinônimo de confiabilidade. E terceiro, compreender que aquele que transmite a informação geralmente não é a sua fonte. Mais uma vez, questionar informações em vez de apenas assimilá-las, apenas aceitá-las. Rejeitar níveis de autoridade e popularidade como sinônimo de confiabilidade. E compreender que aquele que transmite a informação geralmente não é a fonte da informação. Esses princípios são valiosos mesmo fora da sala de aula. Durante nossos jantares em família, às vezes temos discussões para acabar com mitos. Eu e minha esposa contamos que aprendemos na escola que Plutão era um planeta. Isso não é mais verdade. E que Cristóvão Colombo descobriu as Américas. Nunca foi verdade. Nossos filhos nos ensinaram que o rei Tutankhamon provavelmente não morreu em um acidente de carruagem. E animados explicaram que, quando os bichos preguiça soltam a sua versão de pum, o gás sai da boca e não do traseiro. Repensar precisa se tornar uma prática comum. Infelizmente, métodos tradicionais de educação nem sempre permitem que os alunos formem esse hábito. O efeito da perplexidade. É a 12ª semana do curso de Física e você tem a oportunidade de assistir a algumas matérias com um professor novo, muito bem avaliado, para aprender sobre equilíbrio mecânico e fluidos. A primeira aula é expositiva sobre estática.
A segunda, uma sessão de metodologia ativa sobre fluidos. Um dos seus colegas de quarto tem um professor diferente, igualmente popular, que faz o oposto. Usa a metodologia ativa para a estática e a aula expositiva para os fluidos. Em ambos os casos, o conteúdo e o material de leitura são iguais. A única diferença é o método de apresentação. Durante a aula expositiva, o professor exibe imagens, explica, oferece exemplos e resolve problemas enquanto você faz anotações. Na sessão da metodologia ativa, em vez de solucionar as questões, o professor pede à turma que as resolva em pequenos grupos, indo em cada um para fazer perguntas e dar dicas antes de explicar a solução para toda a classe. No fim, você preenche uma avaliação. Nesse experimento, o assunto não importa. É o método de ensino que molda a experiência. Eu esperava que a metodologia ativa fosse mais bem-sucedida, mas os dados sugerem que tanto você quanto seu colega de quarto vão preferir a aula expositiva. Vocês também classificarão o professor das aulas expositivas como mais eficientes, e é mais provável que afirmem desejar que todas as matérias de física fossem ensinadas dessa maneira. Parando para pensar, o apelo das aulas expositivas dinâmicas não deveria surpreender. Por gerações, as pessoas admiraram a eloquência retórica de poetas como Maya Angelou, de políticos como John F. Kennedy Jr. e Ronald Reagan, de pastores como Martin Luther King Jr. e de professores como Richard Feynman. Hoje em dia, vivemos na era do ouro das apresentações hipnotizantes, em que grandes oradores interagem e educam a partir de plataformas com alcances sem precedentes. Pessoas criativas costumavam compartilhar seus métodos em comunidades pequenas. Hoje, podem acumular no YouTube e no Instagram um número de seguidores suficiente para popular um país inteiro. Pastores faziam sermões para a congregação na igreja. Agora alcançam centenas de milhares de fiéis pela internet nas mega-igrejas. Professores davam aulas para turmas de tamanho aceitável, podendo passar um tempo com cada aluno individualmente. Hoje, seus ensinamentos podem ser transmitidos para milhões de aprendizes em cursos virtuais. Não há dúvida de que essas palestras são divertidas e cheias de informação. A questão é se são o método ideal de ensino. No experimento de física, os alunos fizeram provas para medir o quanto aprenderam sobre estática e fluidos. Apesar de gostarem mais da aula expositiva, ganharam mais conhecimento com a sessão da metodologia ativa. Seu esforço mental foi maior, o que diminuiu a diversão, mas levou a uma compreensão mais aprofundada. Por muito tempo acreditei que aprendemos mais quando nos divertimos. Essa pesquisa me convenceu de que eu estava errado e me lembrou do meu professor de física favorito, que recebia avaliações sensacionais dos alunos por deixar a gente jogar ping-pong na aula, apesar de não ensinar o coeficiente de atrito de um jeito memorável. O impacto da metodologia ativa vai muito além da física. Uma meta-análise comparou os efeitos dela e de aulas expositivas no domínio de matérias por estudantes, acumulando 225 estudos com mais de 46 mil universitários em cursos de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, ciências exatas e biomédicas. A metodologia ativa incluía a solução de problemas em grupos, tarefas e tutoriais. Na média, os alunos tiravam nota com meio ponto a menos em aulas expositivas tradicionais em comparação com as sessões de metodologia ativa, e tinham 1,55 vezes mais chances de serem reprovados em matérias com ensino tradicional. Os pesquisadores estimam que, se os reprovados em aulas expositivas tivessem assistido às que usavam metodologia ativa, mais de 3,5 milhões de dólares poderiam ter sido economizados em mensalidades. Não é difícil entender por que uma aula expositiva chata seria um fracasso, mas até as interessantes podem não ter o resultado esperado,
por um motivo menos óbvio e mais preocupante. Aulas expositivas não são projetadas para incentivar o diálogo, nem questionamentos. Elas transformam estudantes em receptores passivos de informações em vez de pensadores ativos. Na meta-análise citada, elas foram ineficazes para corrigir erros comuns, para ajudar os alunos a repensar seus conceitos. E experimentos mostram que, quando um palestrante apresenta uma mensagem inspiradora, a plateia analisa as informações com menos atenção e esquece mais sobre o conteúdo, ao mesmo tempo que alega lembrar mais. Cientistas sociais chamam esse fenômeno de efeito deslumbramento, mas acho que ele seria melhor descrito como efeito perplexidade. O palestrante ou professor prega novos pensamentos, mas não ensina a pensar por conta própria. Palestrantes atenciosos podem argumentar contra ideias imprecisas e nos explicar como pensar, mas não necessariamente nos mostram como repensar no futuro. Palestrantes carismáticos lançam um feitiço político sobre nós, nos convencendo a segui-los para ganhar sua aprovação ou a nos afiliarmos à sua tribo. Deveríamos ser persuadidos pelo conteúdo apresentado e não pela embalagem bonita. Quero deixar claro que não estou sugerindo eliminarmos as palestras e afins. Adoro assistir às apresentações no TED e até aprendi a gostar de ministrá-las. Minha curiosidade sobre como seria dar aulas foi atiçada pela primeira vez ao assistir a palestras brilhantes. E dou aulas expositivas para as minhas turmas. Só acho que o fato de esse ainda ser o método prevalecente em instituições universitárias e de ensino médio, problemático. Aguarde uma palestra sobre o assunto em breve. Nas universidades americanas, mais da metade dos professores de exatas e biomédicas passa pelo menos 80% do tempo dando aulas expositivas. Pouco mais de um quarto acrescenta momentos interativos e menos de um quinto usa metodologias ativas de aprendizado realmente centradas nos alunos. Em escolas de ensino médio, supõe-se que metade dos professores trabalhe no modo expositivo boa parte do tempo ou sempre. Esse método de aprendizado nem sempre é o mais eficiente, além de não ser capaz de transformar alunos em aprendizes vitalícios. Se você passar todos os seus anos escolares recebendo informações sem nunca ter a oportunidade de questioná-los, não vai desenvolver as ferramentas necessárias para aprender a repensar. A insustentável leveza da repetição. Há apenas uma matéria que me arrependo de não ter cursado na faculdade, a que era ministrada por um filósofo chamado Robert Nozick. Uma de suas ideias se tornou famosa graças ao filme Matrix. Na década de 1970, ele apresentou um experimento mental propondo que as pessoas avaliassem se aceitariam entrar em uma máquina de experiências que ofereceria prazer infinito, mas as removeria da vida real. Na sua aula, Nozick criava a própria versão da máquina. Ele insistia em mudar de matéria todo ano. Eu penso através das minhas aulas, disse ele. Ele ministrou um curso sobre verdade, outro sobre filosofia e neurociência, um terceiro sobre Sócrates, Buda e Jesus, um quarto sobre pensar o pensamento e um quinto sobre a Revolução Russa. Em 4 décadas como professor, só houve um curso que ministrou uma segunda vez, sobre a boa vida. Abre aspas. Apresentar uma visão elaborada e pensada não transmite aos alunos a sensação de como é realizar trabalhos originais na filosofia e ver a coisa acontecer, pegá-la no pulo. Fecha aspas, explicou ele. Infelizmente, Nozick faleceu de câncer antes que eu conseguisse participar de alguma disciplina sua. Para mim, o maior inspirador na sua abordagem era que ele não queria ensinar nada aos alunos. Seu objetivo era que aprendessem juntos. Sempre que seguia para um novo assunto, Nozick tinha a oportunidade de repensar suas opiniões pré-existentes. Foi um exemplo notável de como mudar nossos métodos habituais de ensino e de aprendizado. Quando comecei a lecionar, quis adotar alguns dos seus princípios.
Eu não estava disposto a fazer meus alunos passarem um semestre inteiro ouvindo as mesmas ideias. Então determinei que todo ano tentaria jogar fora 20% do meu conteúdo e substituí-lo por assuntos novos. Se eu começasse a pensar coisas novas para as turmas, todos poderíamos praticar o repensamento em conjunto. Só que com os outros 80% do material, meu fracasso era evidente. Eu ensinava comportamento organizacional para alunos do terceiro e último anos, e a matéria durava um semestre. Não havia espaço para eles repensarem os dados ensinados. Após anos remoendo esse problema, me ocorreu que eu poderia criar uma nova tarefa para ensinar o repensamento. Pedi aos alunos que formassem grupos pequenos e gravassem um podcast ou uma breve TED Talk. O objetivo era questionarem uma prática popular, defenderem uma ideia que fosse contra as convencionais ou desafiar princípios discutidos em sala. Em sala não, me perdoem, em aula. Ao longo do tempo, notei algo surpreendente. Os alunos que tinham mais dificuldade nessa tarefa eram os que só tiravam nota alta, os perfeccionistas. Apesar de terem mais chances de se dar bem nos estudos, os perfeccionistas não têm um desempenho melhor no mercado de trabalho. Isso bate com evidências de que, em uma grande variedade de indústrias, notas não são um preditivo confiável de boa performance no emprego. Para ter um desempenho excelente nos estudos, é comum que o aluno precise dominar velhas formas de pensamento. Já uma carreira influente exige novas maneiras de raciocinar. Em um estudo clássico, com arquitetos muito bem-sucedidos, os mais criativos se formaram com média 8. Os colegas que só tiravam 10 se preocupavam tanto em estarem certos que preferiam não se arriscar a repensar a tradição. Um padrão semelhante surgiu em um estudo com alunos que se formaram como primeiros da turma. Os oradores da formatura não têm muita chance de se tornarem futuros visionários, explica a pesquisadora pedagógica Karen Arnold. No geral, eles se acomodam dentro do sistema em vez de revolucioná-lo. Era isso que eu via acontecer com meus alunos que só tiravam nota máxima. Eles morriam de medo de errar. Para incentivá-los a se arriscar mais, estabeleci que a tarefa valeria 20% da nota final. Mudei as regras. Agora, eles seriam recompensados por repensar em vez de regurgitar. Só fui saber se o incentivo tinha funcionado quando avaliei o trabalho de um trio de alunos aplicados. Eles fizeram uma mini palestra TED sobre os problemas das palestras TED, alertando contra os riscos de reforçar limiares de atenção curtos e de privilegiar frases de efeito em detrimento de observações profundas. A apresentação foi tão bem pensada e divertida que fiz a turma inteira assistir. Abre aspas. Se você tem coragem de remar contra a maré das respostas simplistas, perfeitas, diziam eles em tom blasé, enquanto todos ríamos, então pare de assistir a este vídeo e vá fazer uma pesquisa de verdade, como nós fizemos. A partir disso, a tarefa passou a ser permanente no curso. No ano seguinte, eu queria repensar ainda mais o conteúdo e o formato das minhas aulas. Em uma sessão comum de 3 horas, eu passava entre 20 e 30 minutos falando, no máximo. O resto seguia a metodologia ativa. Os alunos simulavam negociações e tomada de decisões. Depois fazíamos uma avaliação, conversávamos, debatíamos e solucionávamos problemas. Meu erro era tratar o plano de estudos como um contrato formal. Depois que o finalizava em setembro, ele era imutável. Decidi que havia chegado a hora de mudar isso e de convidar os alunos a repensar parte da estrutura do curso em si. No semestre seguinte, deixei uma aula em branco de propósito. Após algumas semanas de aula, pedi aos alunos que, em grupos pequenos, desenvolvessem e apresentassem uma ideia do que deveríamos fazer nesse dia. Depois, eles votaram nas opções. Uma das sugestões mais populares veio de Lauren McCann, que sugeriu uma atividade criativa para ajudar os colegas a reconhecer o repensamento como uma habilidade útil e que, aliás, eles já usavam na faculdade.
Ela sugeriu que escrevessem cartas para si mesmos no primeiro ano, falando sobre o que desejavam saber naquela época. Os alunos incentivavam suas versões mais jovens a permanecerem abertos para mudar a área de estudos, em vez de se apegarem à primeira que escolhessem para acabar com as incertezas, a serem menos obcecados com notas e a se focarem mais em relacionamentos, a explorar possibilidades de carreira diferentes, em vez de se comprometerem de cara com a que parecesse oferecer mais dinheiro ou prestígio. Lauren reuniu cartas de dezenas de alunos e criou um site. Dear Penn Freshmen, prezados calouros da Universidade da Pensilvânia. Em 24 horas, a dearpennfresh.com tinha recebido mais de 10.000 acessos e meia dúzia de faculdades copiou a ideia para ajudar seus alunos a repensar suas escolhas acadêmicas, sociais e profissionais. Essa prática pode ser usada fora da sala de aula. Conforme nos aproximamos de qualquer transição na vida, seja um primeiro emprego, um segundo casamento ou um terceiro filho, podemos parar e perguntar às pessoas o que elas desejavam ter sabido antes de terem essa experiência. Depois que o momento tiver passado, podemos compartilhar o que nós mesmos deveríamos ter repensado. Já foi demonstrado repetidas vezes que uma das melhores formas de aprender é ensinando. Foi só quando deixei meus alunos elaborarem um dia de aula que compreendi de verdade o quanto eles tinham para ensinar uns aos outros e a mim. A turma repensou não apenas o que tinha aprendido, mas também com quem poderia aprender. No ano seguinte, a ideia favorita da classe aprofundou ainda mais o repensamento. Os alunos organizaram um dia de palestras preferidas, em que podiam ensinar aos colegas algo que amavam. Aprendemos a fazer beatbox, projetar construções integradas com a natureza e a tornar o mundo mais seguro para alérgicos. A partir daí, compartilhar paixões se tornou parte da nota de participação do curso. Todos os alunos apresentam uma palestra de apresentação. Ano após ano, eles me dizem que isso agrega mais curiosidade à turma, deixando-os empolgados para absorver as informações transmitidas pelos outros estudantes. O mestre dos rascunhos, criador para toda a obra. Quando perguntei a alguns pioneiros da educação quem eles acreditavam ser o melhor professor de repensamento que já haviam encontrado, o mesmo nome era mencionado com frequência. Ron Berger. Ele é o tipo de pessoa que, se você convidasse para jantar, notaria que uma das suas cadeiras estava quebrada, pediria ferramentas e a consertaria na hora. Ron passou grande parte da sua carreira como professor de uma escola pública do ensino fundamental no interior rural de Massachusetts. Os enfermeiros, o encanador e os bombeiros locais eram todos ex-alunos seus. Durante o verão e nos fins de semana, ele trabalhava como carpinteiro. Sua vida foi dedicada ao ensino da ética da excelência. Para dominar uma técnica, segundo lhe dizia sua experiência, é preciso revisar nossos pensamentos o tempo todo. A base da sua filosofia de ensino é criar. Ron queria que os alunos sentissem a alegria da descoberta. Então não começou ensinando conhecimentos pré-estabelecidos. Ele iniciava o ano letivo presenteando-os com dilemas, problemas a serem solucionados em fases. A abordagem era pensar, juntar, compartilhar. As crianças começavam o trabalho individualmente, utilizavam suas ideias em pequenos grupos e depois apresentavam suas conclusões para o restante da classe, de modo que todos chegassem a soluções juntos. Em vez de palestrar sobre a taxonomia dos animais, por exemplo, Ron pedia para os alunos criarem as próprias categorias primeiro. Alguns diferenciavam animais entre os que caminhavam, nadavam ou voavam. Outros os organizavam por cor, tamanho ou dieta. A lição era que cientistas sempre têm muitas opções, e suas estruturas são úteis em certos contextos, mas arbitrárias em outros.
Quando alunos se deparam com problemas complexos, é comum que fiquem confusos. O impulso natural de um professor é resgatá-los o mais rápido possível, para não se sentirem perdidos nem incompetentes. Porém, psicólogos acreditam que uma das características de uma mente aberta é reagir à confusão com curiosidade e interesse. Um aluno definiu bem: preciso de tempo para minha confusão. A sensação pode ser uma dica de que existe um novo território a ser explorado ou um novo mistério a ser solucionado. Ron não se satisfazia com aulas que eliminavam a confusão. Ele queria que os alunos a aceitassem. Seu plano era que as crianças se tornassem líderes do próprio aprendizado, como se montassem projetos do tipo "faça você mesmo". Ele começou a incentivar as turmas a pensar como jovens cientistas, identificando problemas, desenvolvendo hipóteses e bolando os próprios experimentos para testá-las. Seus alunos do 7º ano vagaram pela cidade para testar o nível de gás radônio nas casas locais. Os do 4º ano criaram os próprios mapas de habitats de anfíbios. Os do 2º ano receberam um grupo de caracóis para cuidar e testaram mais de 140 opções de alimentos para descobrir do que eles gostavam e se preferiam ambientes quentes ou frios, escuros ou claros, molhados ou secos. Para aulas de arquitetura e engenharia, Ron pediu aos alunos que desenhassem as plantas baixas de uma casa. Quando orientou que fizessem pelo menos 4 rascunhos diferentes, outros professores alertaram que os mais jovens acabariam se desanimando. Ron discordou. Ele já havia testado o conceito com crianças no jardim de infância e no 1º ano em aulas de arte. Em vez de pedir para desenharem uma casa, ele anunciou: "Vamos fazer 4 versões do desenho de uma casa." Alguns alunos não pararam por aí. Muitos, inclusive, acabaram fazendo 8 a 10 rascunhos. Todos os colegas de classe apoiavam o esforço uns dos outros. Qualidade é sinônimo de repensamento, retrabalho e aprimoramento, reflete Ron. Eles precisam sentir que serão elogiados e não zombados por voltarem ao começo. Não demorou muito para começarem a reclamar que não dei mais tempo para criarem outra versão. Ron queria ensinar os alunos a revisar seu pensamento com base nas observações dos outros. Então transformou a sala de aula em uma rede desafiadora. Toda semana, e às vezes todos os dias, a turma inteira fazia uma sessão de avaliações. Um formato era a galeria. Ron fazia uma exposição dos trabalhos da classe e pedia aos alunos que andassem pela sala e observassem. Depois mediava uma discussão sobre o que haviam achado excelente e por quê. O método não era usado apenas para arte e projetos de ciências. Para redações, eles avaliavam uma frase ou um parágrafo. O outro formato era a avaliação aprofundada. A turma passava uma aula inteira focada no trabalho de um aluno ou um grupo. Os autores explicavam seus objetivos e as partes em que precisavam de ajuda. E Ron guiava a turma por uma discussão sobre os pontos fortes e as áreas que precisavam melhorar. Ele incentivava os alunos a serem específicos e gentis, a criticar o trabalho e não o autor. Ensinava-os a evitar falar como pregadores e advogados. Como estavam dando opiniões subjetivas e não críticas objetivas, deveriam dizer "eu acho", em vez de "isso é ruim". Era uma forma de demonstrarem humildade e curiosidade, fazendo sugestões em forma de perguntas, como "eu queria saber por quê" e "você já pensou em...". A turma não apenas avaliava projetos. Todos os dias era discutido o que significava a excelência. A cada novo trabalho, os critérios eram atualizados. Junto com o repensamento das próprias tarefas, os alunos aprendiam a repensar constantemente seus padrões. Para ajudá-los a desenvolver ainda mais esses critérios, Ron levava especialistas para as conversas. Arquitetos e cientistas locais iam à sala de aula fazer suas próprias avaliações, e a turma agregava seus princípios e termos em discussões futuras. Muito depois de terem seguido pelo Ensino Fundamental 2 ou para o ensino médio, era comum que ex-alunos dessem um pulo na sala de Ron
e pedissem para seus trabalhos serem avaliados. Assim que entrei em contato com ele, fiquei com vontade de ter sido seu aluno. Não porque eu tenha tido péssimos professores, não, mas porque nunca tive o privilégio de participar de uma aula com esse tipo de cultura, em uma sala cheia de colegas dedicados a questionar a si mesmos e uns aos outros. Hoje em dia, Ron se dedica a dar palestras, escrever, ministrar um curso para professores em Harvard e oferecer consultoria a escolas. É diretor acadêmico da EL Education, uma organização que se propõe a reimaginar o ensino e o aprendizado dentro das escolas. Eles trabalham diretamente com 150 instituições e elaboram currículos escolares que alcançaram milhões de alunos. Em uma das suas escolas em Idaho, um aluno chamado Austin recebeu a tarefa de fazer um desenho cientificamente exato de uma borboleta. E ele fez o seguinte. E aí há aqui, caros ouvintes, um primeiro rascunho muito simples, realmente bem infantil. Os colegas da classe de Austin formaram um grupo de avaliação. Após 2 rodadas de sugestões sobre o que mudar no formato das asas, ele fez o segundo e o terceiro rascunhos. O grupo então comentou que as asas estavam desiguais e que tinham se arredondado de novo. Austin não desanimou. Na revisão seguinte, o grupo o incentivou a preencher as asas. Austin, enfim, estava pronto para colorir seu desenho. Ron mostrou as diferentes versões para um grupo de alunos do ensino fundamental no Maine, que ficaram surpresos com o progresso e o resultado final. E, de fato, a versão final nem sequer parece que é o mesmo autor do primeiro rascunho. Também fiquei surpreso, porque Austin estava no 2º ano quando fez esses desenhos. Ver um menino de 6 anos passar por esse tipo de transformação me fez ver como as crianças podem rapidamente ficar confortáveis com o repensamento e a revisão. Desde então, passei a incentivar meus filhos a fazer vários rascunhos de um mesmo desenho. Por mais animados que eles ficassem ao ver a primeira tentativa pendurada na parede, eles sentem ainda mais orgulho quando é a 4ª versão. Poucos têm a sorte de aprender a desenhar uma borboleta com Ron Berger, ou a reescrever um livro didático com Erin McCarthy. Porém, todos temos a oportunidade de ensinar de forma mais parecida com eles. Não importa quem estamos educando, podemos expressar mais humildade, transmitir mais curiosidade e apresentar às crianças com quem convivemos a alegria contagiante das descobertas. Acredito que bons professores introduzem novos pensamentos, mas ótimos professores mostram novas formas de pensar. A absorção dos conhecimentos recitados em uma sala de aula pode nos ajudar a solucionar problemas imediatos, mas compreender como um professor pensa pode nos ajudar a superar desafios ao longo da vida. No fim das contas, a educação vai além das informações que guardamos na mente. Ela está nos hábitos que desenvolvemos conforme revisamos nossos rascunhos e nas habilidades que construímos para continuar aprendendo.